Olá, bem-vindos. Estão já com o Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira e é 13 de agosto de 2019. Desde o Estúdio 2 da Voz da América em Washington, convosco está Ana Guedes. Eu, mais Miguel e Ana, vamos avançar já para os títulos, a começar em Angola. Exatamente, hoje um grupo de jovens manifestou-se em frente à Assembleia Nacional. Em causa estão propostas de lei sobre as municipalidades. E também em Angola, o governo é criticado por acelerar privatizações, mas sindicatos advertem para despedimentos massivos. E em Moçambique, o tribunal sem provas para julgar o assassinato do presidente da Câmara de Nampula, Mahmoud Amourane. E também falando em tribunais relacionado com Moçambique, a audição do caso Manuel Chang, adiada para outubro pelo Tribunal Supremo de Joanesburgo. E aqui nos Estados Unidos, a administração Trump aperta acesso a vistos e também a atribuição de residência legal. De Cabo Verde, chega-nos a notícia que há russos acusados de tráfico de drogas. E hoje, 13 de agosto, foi o dia em que o famoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi inaugurado. O ano era 1923. No mesmo dia, mas em 1926, nascia Fidel Castro em Cuba. O líder cubano morreu a 25 de novembro de 2016. E também noutras datas referentes à história, o 3 de agosto é conhecido como o dia que marcou o início da construção do Muro de Berlim, que veio também a ser destruído. Mas vamos começar com Angola. O governo acelera as privatizações, mas os sindicatos advertem pode haver despedimentos em massa. O governo anunciou a privatização de 195 empresas detidas ou participadas pelo Estado, mas os sindicatos alertam o eventual despedimento massivo dos trabalhadores e lamentam também o facto de, alegadamente, o Executivo não ter concertado com os seus parceiros sociais sobre esta decisão. De 2019 a 2022, devem ser privatizadas 175 empresas por concurso público, 11 por leilão e 9 por oferta pública, as OPAs. Este ano, pelo menos 80 concursos devem ser abertos. O secretário-geral da UNTA, a Confederação Sindical, Manuel Viage, adverte que as privatizações podem provocar a redução de pessoal, resultante do redimensionamento das empresas que vão ser privatizadas. Por outro lado, Viage diz que o Executivo ignorou os sindicatos neste processo e sugeriu a criação de um subsídio de desemprego para evitar convulsões sociais. Detalhes na nossa página na internet em A Voa Português. Angola fala só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em Português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Estamos aqui no Washington, fora de horas da Voz da América. Em Angola, um grupo de jovens manifestou-se na manhã desta terça-feira junto à Assembleia Nacional para exigir eleições autárquicas. Os jovens são contra o programa chamado a implementação do gradualismo na implementação destas eleições autárquicas no país. Os deputados angolanos discutem na Assembleia Nacional projetos de lei sobre o funcionamento das autarquias, projetos que dividem as bancadas parlamentares de Angola. E para perceber esta situação, Ana, não é verdade? Vamos agora a Luanda, o contacto do Coque Mucuta, que tem os detalhes daquilo que foi a manifestação e depois também sobre este debate. Coque, boa tarde. Boa tarde Luanda, boa tarde mundo. Na verdade, o que aconteceu foi uma iniciativa de dois grupos, duas associações, que é o Projeto Agir e a Plataforma em Ação no Kazenga. O Projeto Agir está no Cacoaco, a plataforma está no Kazenga. Eles ontem deram mesmo uma conferência de imprensa para anunciarem esta manifestação. Hoje, logo no início da manhã, estiveram presentes cerca de 5 dezenas de jovens que começaram, logo do início, a se manifestar. Mas depois a polícia solicitou que eles fossem
tal como diz a lei, 100 metros de um órgão de soberania. Só que 100 metros de um órgão de soberania havia uma parede gigante, então eles tinham que ficar por detrás daquele muro e quase que a ação não teria qualquer respaldo. Nesta troca de palavra entre os dois, que é a polícia e os manifestantes, a polícia viu-se obrigado a reprimi-los, não é, com bastões, com pistolas de choque, e nesta altura os manifestantes foram dispersados, né? Devo sublinhar... Sim, Ana, diga. De facto, qual é o problema que levou estes jovens a manifestarem-se? Há 2 projetos de lei que estão a ser discutidos na Assembleia e que, creio, de alguma forma, estão no centro desta contestação por parte destes jovens. O que são esses 2 projetos de lei que estão a ser considerados? O essencial destes 2 projetos é os jovens querem eleições autárquicas em todos os municípios, 164 municípios. Só que o Executivo e a bancada parlamentar do MPLA querem alguns municípios, mas também há sinais de que a própria oposição já desistiu desta ideia, porque o MPLA insiste que tem de ser em alguns municípios. O presidente João Lourenço, em quase todos os encontros que falou disto, também deixou claro que é em alguns municípios. E os jovens insistem que tem de ser todos os municípios. Ou seja, ainda nas entrevistas que acabei fazendo hoje de manhã, eles dizem que, se não forem em todos os municípios, vão procurar mecanismo para bloquear, para boicotar então o processo autárquico, porque eles exigem que deve ser em todos os municípios. A questão é mais, todos os municípios ou alguns municípios. Então os jovens preferem que seja em todos os municípios. Coque, porquê que será só em certos municípios? Porquê que o governo e o MPLA, que apoia o governo, insiste que será só em certos municípios? Bom, Portanto, começará, por assim dizer, a ser implementada só em certos municípios. Há uma interpretação diferente de cada grupo daquilo que é um princípio constitucional, né? Estão a falar de autarquias de forma global ou autarquias, como diria, faseadamente. E as pessoas acham que, ou ela acha que não há condições para ensaiar em todos os municípios, enquanto a oposição acha que é normal, há condições e que podiam fazer em todos os municípios e não em alguns municípios. Então há esse desentendimento. Obrigada, Coque Mucuta. Esta é uma participação desde Luanda do nosso correspondente Coque Mucuta sobre a manifestação que teve lugar na manhã desta terça-feira junto à Assembleia Nacional de Angola, em que um grupo de jovens de vários movimentos cívicos se manifestaram e exigiram que não seja usado gradualismo na municipalidade. Este é um tema que nós vamos voltar nesta edição do Washington Fora de Horas, em que parece que estamos a ter problemas técnicos, mas avançando, vamos então até Moçambique, onde o Tribunal Provincial de Nampula decidiu não julgar os 2 arguidos no caso do assassinato do presidente camarário de Nampula, Mahmoud Amourane, a 4 de outubro de 2017. A juíza disse que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para incriminar os 2 arguidos. No despacho que foi visto pelo O País, a juíza Adelina Pereira Vaz escreve que o Ministério Público acusa o co-arguido Said Ali Abdullah Rahman Abdallah de ter efetuado disparos contra o malogrado com o apoio do co-arguido Zainal Abdin Abdul Sattar Daoud. Os factos assim alegados estão desacompanhados de elementos de prova de terem sido eles os autores do crime leste no documento. Um dos acusados era, na altura do assassinato de Amourane, vereador municipal, e o outro, um empresário da construção civil. Com esta decisão, deverão ser apresentadas provas agora para dar a continuidade ao processo. E Ana, nós continuamos com mais notícias aqui na nossa emissão desta terça-feira do Washington Fora de Horas e continuamos em Nampula.
Isto para dizer que todos os fins de semana jovens juntam-se no campo da subestação, no posto administrativo de Muatala, naquela cidade, para jogar futebol. Mas é um futebol diferente. O objetivo é contribuir para a redução de índices de violência e manter a juventude longe de bebidas alcoólicas e drogas. Esta é uma reportagem da nossa correspondente em Nampula, a nossa mutiana Adina Swalehe. Adolescentes e jovens na cidade de Nampula juntam-se todos os fins de semana no campo da subestação posto administrativo de Muatala para jogar futebol, cujo objetivo é contribuir na redução dos índices de violência. Uma das frentes da iniciativa, denominada Liga Subestação, é o enfrentamento ao consumo do álcool e outras drogas na juventude, disse Antônio Pedro, secretário do Núcleo de Futebol da subestação, o qual considera a adolescência e a juventude fases complicadas que precisam de acompanhamento para evitar que as pessoas sigam os maus caminhos da droga e da criminalidade. Perceber que a juventude é aquela fase em que nós nos sentimos donos de nós mesmos. Então começamos a pensar em cometer atrocidades, metermos em álcool, metermos em roubalheiras, porque pensamos que somos jovens, já podemos fazer, temos força suficiente. Então, ao organizarmos esse campeonato, é no sentido de evitar que esses jovens, em vez de pensarem nessas coisas más, encontram um espaço para conviver com os outros jovens, encontram um espaço de aprendizagem, conhecer os outros jovens. Isso aqui para nós é importante. 7 equipas de diferentes bairros da cidade jogam no campeonato, que para sua materialização depende das contribuições das mesmas. Os jogadores dizem que a ideia está a valer a pena porque não só motiva os praticantes da modalidade, como os outros jovens que marcam presença para assistir às partidas de futebol. É muito bom porque motiva mais a não se envolver em outros caminhos que não ajudam para os jovens. Por exemplo, bebedeira, fumar, não participar da aula algumas vezes. Gostaria que os jovens que estão aí a desenvolver alguns caminhos que não estão certos, assunto de bebedeira, outros que estão a fumar. Eu gostaria que os jovens, se fosse que os jovens estão aqui conosco a assistir a esse jogo, que nós estamos a realizar nesse campo da subestação. De Nampula para a Voz da América, Adina Swalehe. A reportagem da Adina sobre jovens que procuram fugir dos problemas de drogas e bebida jogando futebol. Até ficam, se calhar, Ana, mais saudáveis, não é? Essa é um bocado a ideia, não é? A ideia é fazer exercício, evitar a entrada num caminho de violência e, de alguma forma, contribuir para o seu bem-estar e o bem-estar, de facto, de toda a população. Mas, continuando a falar de Moçambique, o caso do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, vai ser analisado a 16 e 17 de outubro no Supremo Tribunal de Joanesburgo. A audição estava marcada para hoje, mas foi adiada na sequência do encontro ontem entre a equipa de advogados recentemente contratada pelo governo moçambicano e do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. O Fórum da Monitoria do Orçamento, um grupo de mais 10 organizações da sociedade civil de Moçambique e o ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola, opõem-se à extradição de Manuel Chang para Moçambique. O Fórum da Monitoria do Orçamento quer que Chang seja extraditado para os Estados Unidos, cuja justiça solicitou, através da Interpol, a atenção do ex-ministro moçambicano na África do Sul, que aconteceu a 29 de dezembro do ano passado. Depois do Tribunal de Primeira Instância de Kempton Park ter determinado a extradição de Chang, o antigo ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Michael Mazuta, optou por enviar o, na altura, deputado da Frelimo para Moçambique. Mas o novo ministro sul-africano da mesma pasta, Ronald Lamola, pediu a revisão da decisão do seu antecessor em virtude de Manuel Chang não ter um processo judicial contra ele em Moçambique. E vamos avançar agora para a política americana. E na política americana, o governo americano anunciou uma profunda mudança na legislação migratória para negar vistos a residentes permanentes e a centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A norma, que entra em vigor a 15 de outubro,
determina que podem ser rejeitados vistos temporários a pessoas que não possuem rendimento considerado aceitável. E nós temos connosco a correspondente da Voz da América para questões de imigração, a Aline Barros, com quem vamos falar sobre estas novas diretrizes da administração Trump relativamente à imigração. Aline, bem-vinda a este Washington Fora de Horas. Gostaria de saber, em suma, o que é que diz a nova diretriz de imigração da administração Trump? Então, essa nova norma, na verdade, é uma expansão da lei que já existia, mas agora ela vai ser olhada com olhos mais sérios, vamos dizer assim. Então, oficiais da agência de imigração vão olhar um contexto total, a sua idade, a sua saúde, quanto você faz em dinheiro, como você pode ser estável, se você vai ser um fardo público ou não, quantas pessoas na sua família dependem de você. Então, eles vão olhar para tudo isso. Em relação ao visto, o governo americano já fazia isso não é novo. Toda vez que uma pessoa pede autorização para entrar no país, existe uma análise de como aquela pessoa vai poder vir ao país, vai poder se sustentar. Se você é turista, quanto você vai trazer de dinheiro, como você vai estar aqui, se você é estudante. Tanto que tem várias normas em relação a quanto você tem no banco. Então, isso não é novo em relação ao visto. Mas em relação à legalidade permanente, ao famoso green card, que todo mundo fala, vai ter olhos mais estritos, vamos dizer assim. Uhum. Aline, uma das coisas que se acusa a administração Trump de fazer com estas diretrizes, ou esta ideia que foi avançada ontem, vai acabar por beneficiar os potenciais imigrantes, por assim dizer, que têm posses e vai deixar de lado aqueles que não têm possibilidade de se manter nos Estados Unidos. Há aqui alguma coisa nova em relação ao que acontecia no passado, uma vez que, como diz, de facto isto já existia. Portanto, cada vez que nós pedimos apoio para um imigrante, um novo imigrante, nós temos de declarar, se formos responsáveis por ele, de que temos forma de o manter. Há de facto aqui alguma diferença? Não há muita diferença. Na verdade, o que acontece quando você está aplicando para o seu green card, você coloca, se você não tem condições de provar que você se sustenta, existe, vamos supor, um grupo de pessoas na sua família, o seu avô, o seu pai, a sua mãe. Geralmente isso acontece para pessoas que são estudantes. Eles escrevem affidavits, né? Eles escrevem cartas dizendo: eu sou responsável por essa pessoa vai depender de mim totalmente financeiramente. Então, estão mostrando ao governo que aquela pessoa não vai ser um fardo público. Então, não é novo. Na verdade, não é novo. Só vai ser visto com mais restrições agora. Mas é válido lembrar também que uma pessoa, quando recebe a residência, quando ela recebe o green card, por 5 anos, tem várias coisas, vários benefícios federais que ela não tem direito, tá? Então, existem categorias onde essas pessoas, geralmente é a nível do estado. Então, o que a gente não sabe ainda é se o governo federal vai olhar o caso da pessoa e dizer assim: você recebeu assistência de comida por um programa do estado. Não foi por um programa estadual, então nós vamos levar isso em consideração. Apesar daquela pessoa ter direito àquele programa. Então, que é o que muitos críticos estão falando, que quando você recebe o green card, você não tem direito a benefícios federais. Porém, dependendo da sua situação, você pode ter direito, a sua família pode ter direito a benefícios estaduais. Mas será que isso vai ser levado em consideração? Então, a gente não sabe nada disso. Aline, uma das coisas que os críticos apontam é o facto de que poderá no futuro, de alguma forma, estender àqueles que já têm residência legal. Há uma coisa que pode impactar os que tenham já residência legal? Então, agora nesse momento não vai valer para quem já tem green card, para quem já tem a residência. Porém, existe esse medo
E é por esse medo que muitos dos grupos a favor de imigrantes já falaram que vão processar, que vão entrar na justiça e que vão pedir para os juízes analisarem essa regra, que é uma regra que eles chamam de cruel, né? Uma regra cruel. Então, assim, a gente não sabe exatamente se o governo vai atrás de pessoas que já têm green card, a não ser que existe sempre essa investigação. Se for provado que uma pessoa que tem a green card usou de benefícios de alguma forma nas quais aquela pessoa não tinha direito ainda, pode sim haver uma certa investigação mais profunda. Mas é difícil falar porque cada caso é um caso, né? Então, depende muito de como aquela pessoa está levando aqueles primeiros 5 anos de residência de green card e se ela depende de algum programa. Agora, uma das coisas que um advogado falou comigo ontem, um advogado de imigração, ele disse que se você tem um green card, você recebeu um green card, você é envolvido em algum acidente que não é sua culpa e por alguma maneira você não pode trabalhar por um tempo e precisa de assistência do governo. Esse tipo de programa, esse tipo de assistência não entra nessa regra, porque foi algo que foi além do seu controle. Você, infelizmente, teve um acidente de carro e estava precisando daquela ajuda porque não tinha, você precisava se recuperar. Então, existem situações diferentes que vão ser analisadas. Obrigada, Aline. Foi a participação da correspondente da Voz da América para questões de imigração, Aline Barros, com quem falámos sobre novos regulamentos, por assim dizer, ou a colocação em prática de regulamentos que existem relativamente à atribuição de residência legal nos Estados Unidos, o famoso Green Card. Mas vamos agora continuar aqui com notícias de Cabo Verde, Amâncio. É verdade. Se calhar, Ana, antes da notícia de Cabo Verde, continuamos de facto com notícias dos Estados Unidos para dizer que passaram 5 anos desde que a cidade de Ferguson, no Missouri, esteve nas notícias após um polícia branco ter morto a tiro o jovem negro Michael Brown. Hoje a cidade procura reerguer-se também da pobreza. Um memorial improvisado na rua Canfield, assustadoramente silenciosa, onde Michael Brown foi morto a tiro. E um encontro casual com o pai ainda enlutado de Brown. Justice, trying to get justice. Mas enquanto o pai de Michael Brown quer justiça pela morte do filho, os residentes desta comunidade empobrecida querem emprego e investimento. Nos últimos 30 anos, nunca estive tanto à mesa para falar de desenvolvimento e promessas de mudanças nesta cidade. Há 5 anos, Davis assistiu do seu escritório, no segundo andar da avenida West Florissant, a tumultos violentos, primeiro após o assassinato de Brown, que foi morto, e depois de um grande júri ter recusado indiciar o oficial envolvido no tiroteio. Houve sinais de esperança do que resta das instalações de Quick Trip. Há um centro de formação profissional para os residentes locais. JC Dennis, que dirige o principal programa do centro, diz que ajudou mais de 700 homens negros. Eu vi uma área que parecia um deserto. Agora tem recursos e não está como na altura do Quick Trip. Na porta ao lado, trabalhadores da construção civil estão ocupados dando os toques finais no edifício para um programa extracurricular e de aulas de verão dirigido pelo Clube de Rapazes e Raparigas de St. Louis. Então, para mim, o Clube de Rapazes e Raparigas é um terreno fértil para os líderes de amanhã. Mas conduzindo mais a norte pela West Florissant, os vestígios dos tumultos são ainda notáveis. Nos salões de beleza e lojas de conveniência, os proprietários dizem que o comércio ainda não recuperou. Nos últimos 4, 5 anos, os negócios caíram mais de pelo menos 50%. Mas antes disso, havia sempre filas por aqui, sempre estava ocupado. Não são apenas empresas em West Florissant que estão em dificuldades. Na mesma condição estão os serviços urbanos, que na sequência de um controverso acordo com o Departamento da Justiça, viram baixar o número de multas, levando a uma queda acentuada nas suas receitas. A quality of life is worse because we can't enforce traffic and we can't enforce housing codes. O novo chefe da polícia de Ferguson e o presidente camarário recusaram vários pedidos de entrevistas da Voz da América. E vamos continuar, Ana, com notícias e agora vamos já... Finalmente a Cabo Verde. Vamos finalmente a Cabo Verde. Em Cabo Verde, as autoridades acusam 11 russos de vários crimes, entre os quais o tráfico de drogas. Os russos foram detidos em janeiro último, quando o cargueiro em que estavam
em que eram tripulantes, neste caso, foi detido com cerca de 10 toneladas de cocaína a bordo. Tal cargueiro tinha como destino Tanger e a sua origem era América do Sul. A morte a bordo de um dos tripulantes forçou a paragem do navio na cidade da Praia e quando foi feita a operação a bordo foi detectada a tal droga. E todas as semanas temos a nossa rubrica de saúde com a doutora Graça Matezinha. Aqui fica o convite, se gostarem, se quiserem fazer uma pergunta à doutora Graça Matezinha para ela responder, enviem-nos através do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp está aí no ecrã, é mais 908 652 4584. Portanto, esqueçam de todos os domingos, a doutora Graça Matezinha fala sobre um assunto de saúde ou responde a perguntas do nosso auditório. E continuando a falar de saúde, a Organização Mundial de Saúde considera muito positivo o novo tratamento para o ébola que está em teste na República Democrática do Congo, que é o epicentro do mais recente surto do ébola. Mas diz que o tratamento apenas não vai travar a propagação deste vírus mortal. As taxas de mortalidade para os medicamentos conhecidos como REGN-EB3 e MAB114 são inferiores a 11%, em comparação com os até 33% com os outros dois medicamentos em estudo. A Organização Mundial de Saúde espera que as notícias sobre a redução das taxas de mortalidade encorajem as pessoas a procurar tratamento mais cedo. O surto de ébola no Congo matou mais de 1.800 pessoas. Tratar o ébola tem sido um desafio para as autoridades congolesas devido aos conflitos civis e porque muitas pessoas não acreditam que o ébola é real e preferem ficar em casa quando estão doentes, o que faz com que o vírus se espalhe. Depois da ébola, vamos agora novamente à política. O aeroporto de Hong Kong enfrentou outro dia de protestos, ocupação de terminais e também interrupção de voos aéreos. Os manifestantes que lutam contra a brutalidade policial regressaram ao aeroporto pelo 5º dia, depois de provocar o encerramento ontem do principal centro de transportes. Hong Kong tem sido palco de manifestações há pelo menos 2 meses. Recordamos que os manifestantes no início eram contra uma lei de extradição para a China, mas agora incluem pedidos de eleição direta de dirigentes e a investigação de alegado uso excessivo da força pela polícia. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que a lei de extradição estava morta, mas os manifestantes continuam a exigir a sua retirada total. E a nossa última notícia diz que a ONU está a investigar a Coreia do Norte por ataques cibernéticos. Os especialistas investigam pelo menos 35 casos em 17 países por roubo da criptomoeda usada para supostamente levantar fundos para programas de armamento da Coreia do Norte. Os hackers podem ter obtido para o regime de Pyongyang cerca de 2 mil milhões de dólares, segundo um relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E assim, com esta promoção do Espaço do Ouvinte, que é um espaço da responsabilidade da Daniela Stesch, que se quiserem ser entrevistados pela Voz da América, não esqueça, podem enviar via Facebook o vosso contacto ou enviar através do WhatsApp, mais 908-652-4584, e a Dani vai entrar em contacto convosco. E então, se tiverem Skype, ainda é melhor, porque temos a vossa cara e a cara da Dani. Mas todas as semanas temos um novo espaço ouvinte, um novo ouvinte a conversar connosco. E assim vamos despedir-nos, não é? Este é um dia em que é marcado por uma manifestação em Luanda, junto à Assembleia Nacional, e também em Moçambique, em que o juiz do caso do assassinato de Mahmoud Amoran diz que o Estado não tem provas contra os arguidos. E pronto, vamos despedir-nos. Convosco esteve Amâncio Miguel e Ana Guedes. Até amanhã.